noite. O programa Brasilianas.org discute hoje a violência disseminada no país, seja nos jogos de futebol, nas manifestações de rua ou aquela institucionalizada pelo crime organizado e também em órgãos de segurança pública. No Brasil, a cada grupo de 100 mil habitantes, existem 27 vítimas de crimes, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Esse índice levou o Centro de Estudos Latino-Americanos a considerar o Brasil como sendo o 7º país mais violento do mundo. Para discutir esse fenômeno e a possibilidade de se construir um pacto nacional contra a violência sistêmica, convidamos hoje Tânia Pink, que é doutora em Ciências Políticas e major da reserva da Polícia Militar. O Antônio Mariz de Oliveira, que é um dos mais experientes advogados criminalistas do país, e a doutora em Ciências Políticas e pesquisadora do Núcleo de Violência da USP, Camila Nunes Dias. Também contamos com a participação da jornalista Vanessa Casalino, que irá selecionar as perguntas encaminhadas pelo portal Brasilianas.org. Nós vamos começar com a doutora Tânia Pink, porque devido ao trânsito em São Paulo, vamos aguardar no decorrer do programa a chegada do doutor Antônio Cláudio Mariz e de Camila Caldeira Nunes Dias. Antes de iniciarmos o debate, acompanhe trechos de uma entrevista com o coordenador da série de pesquisas Mapa da Violência no Brasil, o sociólogo Júlio Jacobo. Vamos ver. A partir de 2004, 2005, já se começaram a ver mudanças objetivas na geografia espacial e da violência no Brasil. O que acontecia? Até mais ou menos a virada do século, até o ano 2000, fins da década de 90, virada de século, a violência estava altamente concentrada em umas poucas e grandes regiões metropolitanas do Brasil. Leia-se Rio, leia-se São Paulo, leia-se a região metropolitana de Pernambuco, que ano sim, ano não, encabeçavam sempre o mapa da violência brasileira até o ano 2000. Há na década de 80, 90, uma mudança no modelo de desenvolvimento brasileiro. Antigamente concentrado nessas regiões metropolitanas, os grandes capitais, os grandes investimentos migram ou para o interior dos estados, em função da guerra fiscal entre os municípios para atrair esses investimentos, ou para outros estados, até esse momento, virgens de desenvolvimento econômico. Surgem polos como Camaçari, na Bahia, surgem polos como Suape, em Pernambuco, como Arapiraca, em Alagoas. Começam a surgir polos de desenvolvimento que não têm um tipo de história enquanto estrutura do aparelho do Estado. E, junto com esses atrativos, também atrai criminalidade, mas sem uma estrutura, sem um aparelho do Estado que capaz de enfrentar, sem uma experiência no sistema de segurança dessas cidades. Por outro lado, no ano 2000, foi o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, na época do ministro Gregory ainda, que implanta o Fundo Nacional de Segurança Pública, que manda dinheiro àquelas unidades federativas e aquelas cidades mais violentas, que melhorou a segurança pública desses estados. Por exemplo, São Paulo, em 1999, era um dos estados mais violentos do Brasil e, neste momento, um dos 3 estados menos violentos do Brasil. Ele cai de uma taxa de 47 homicídios em 100 mil habitantes para 12, 13 homicídios. É alto, mas muito diferente do período anterior. Bom, vamos começar com a doutora Tânia Pink. Essa violência disseminada, que o doutor Júlio coloca aí como indo para o interior, a gente tem a violência do crime organizado e tem essa violência difusa de novos centros. Daria para você explicar um pouquinho como que é esse processo de migração da violência no país? A gente teve por muito tempo aqui no estado de São Paulo a capital do estado como o centro que congregava as mais altas taxas de crime no estado. Isso estava muito relacionado a alguns fatores como desestrutura urbana, a migração, pessoas que vinham de outro estado para cá. Então, a cidade, de uma certa maneira, ela não estava preparada para essas mudanças e foram acontecendo e criando clusters de violência. Com o passar do tempo, algumas mudanças foram feitas. Na verdade, a gente não consegue exatamente explicar
por que se deu essa queda do crime? Você tem várias explicações para isso, né? E começou a haver o que a gente chama de interiorização do crime. O crime começou a migrar da capital para o interior. E os mesmos problemas que aconteceram em São Paulo também aconteceram no interior. Mesmo grau de violência? Não, os mesmos problemas de estrutura urbana, de políticas públicas. Então, as pessoas que começaram a vir para São Paulo, elas começaram a procurar outras cidades do interior, então começou esse mesmo fenômeno que contribuiu para que o crime aumentasse na capital, também contribuiu para que aumentasse no interior. Então, a gente já não pode mais falar que o problema é a capital de São Paulo, porque muitas cidades do interior já começam a ter taxas altas de crime. Nós fizemos um seminário uma vez e uma das hipóteses para essa redução do crime seria que o crime organizado na periferia, a droga principalmente, que eles estariam estabelecendo um controle contra esse crime, a violência difusa, porque chama a atenção da polícia, atrapalha os negócios. Isso aí tem algum fundamento? Eu acho que existem várias maneiras de você tentar explicar o fenômeno do crime e da violência, né? Eu prefiro a perspectiva da política pública, em que existe um paradigma clássico no Brasil que a gente tende a tratar o fenômeno do crime e da violência pela lógica da punição. Você dá pouca atenção para modelos alternativos de prevenção. E é por isso que existe esse apelo a leis mais duras, a penas mais rigorosas, a pressão para que a polícia aumente cada vez mais o número de prisões. E, na verdade, não existe uma avaliação do impacto dessas políticas no controle do crime e da violência. Se a gente for analisar a segurança pública no Brasil hoje, o principal ator é o governo estadual em razão de ter as polícias militar e civil. E no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma política de aprisionamento muito elevada. Então, se prende muito e, na verdade, qual o efeito que isso está causando no controle do crime e da violência? Esse prende muito está ligado, digamos, a um viés do judiciário, um viés da polícia. A que você atribui? Eu acho que isso é uma política de governo do Estado. Tá. Então, se assumiu que para controlar o crime tem que aumentar o número de prisões. Eu não estou dizendo que não deva fazer assim, mas esse não pode ser o recurso principal. O governo municipal, por exemplo, ele pouco participa das questões de segurança pública, porque dentro da lógica de punição, o governo local, ele acha que a guarda municipal, não são todas as cidades que tem, né, é um ator que participa pouco. E, na verdade, a vocação da cidade, do município, é pela prevenção. E não se assume políticas públicas dentro desse sentido, né? Então, se trabalha muito mais pela punição para que depois que o crime acontece, existe muito pouco investimento, muito pouca atenção para a prevenção do crime. Tânia, os secretários de segurança, os governadores passam, a Polícia Militar fica. E a Polícia Militar tem uma inteligência própria lá, os cursos que são feitos, as teses que são defendidas. Quer dizer, é uma organização que se prolonga aí ao longo do tempo. Internamente, qual que é... Inclusive, é a organização que trabalha diretamente com, digamos, a violência difusa, aí, né, pelo patrulhamento e tudo. Internamente, como que evolui, digamos, como que avançam os diagnósticos da Polícia Militar em relação ao tratamento da violência? Como você falou, a polícia tem toda uma estrutura que, mesmo com a alternância de governo, essa estrutura ela tem continuidade. Mas é lógico que, por mais a política que essa instituição, a instituição policial seja, né, ela está vinculada ao governo do Estado e ela trabalha dentro dos parâmetros das políticas que são estabelecidas. Então, por mais autonomia que a polícia tenha,
por mais políticas internas que sejam desenvolvidas, existe muitas vezes a influência do governo para que haja essas mudanças. Mas assim, existe uma estrutura assim de análise criminal, existe toda uma estrutura de informatização para poder facilitar ferramentas para que a polícia, inteligentes para que a polícia, os policiais, os gestores policiais, eles possam fazer análise, distribuir os recursos de policiamento. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e outros estados do Brasil já estão avançados nisso, mas ainda do meu ponto de vista, essas políticas elas nem sempre são avaliadas. Né? Não se sabe qual é o retorno que isso tem. Então, acho que assim, a questão da gestão policial é algo que precisa haver um investimento maior. A gente teve em 2006 aquele episódio trágico aqui de maio de 2006, logo depois daquele ataque do PCC. Nós tivemos aí 2 semanas aí de mais de 500 pessoas sendo mortas aí. Não houve uma reflexão sobre aquela loucura que tomou conta do aparelho institucional do Estado na época lá? Como é que você avalia aquele momento de insanidade? Eu vivi esse momento, eu ainda estava na ativa, estava trabalhando na atividade de policiamento e realmente foi um momento muito tenso, né? A organização não esperava isso, né? Não esperava esse número de mortes de policiais. Eu acho que assim, houve sim um momento em que se parou, em que se discutiu, mas eu acho que ainda tem muito a se aprender com essa lição, né? Mas digamos aquela falta de punição, as represálias do aparelho policial não foi, digamos, a semente que acabou germinando nessa violência policial também, que hoje assola São Paulo? Eu não sei até que ponto isso pode impactar a violência de uma maneira geral, né? O fato que é muito complicado você controlar uma força policial ferida no seu brilho, né? Isso. E é exatamente, não é só ferida na integridade física, né? É uma polícia que se tornou vulnerável naquele momento. Então, você controlar essa resposta e fazer com que essa resposta ela esteja dentro dos parâmetros legais é realmente muito difícil. E o secretário de Segurança na época que era um alucinado, né? Nós vamos ao primeiro intervalo e brasilianas.org volta logo. Voltamos a apresentar brasilianas.org, que hoje discute a violência disseminada no Brasil. Contamos com a participação da doutora em Ciências Políticas e major da reserva da Polícia Militar, a Tânia Pink, do advogado criminalista Antônio Mariz de Oliveira, que acabou de vencer aí o trânsito terrível, e da pesquisadora do Núcleo de Violência da USP, Camila Nunes Dias. Nesse segundo bloco, vamos entender um pouquinho as raízes da violência no país. Eu vou para Camila. Camila, esse negócio do brasileiro cordial, da sociedade cordial, do jeito descolado, que impressiona tanto os estrangeiros, no fundo, esconde uma sociedade eminentemente violenta, né? Independentemente da época. Como é que se situa, digamos, a violência endêmica brasileira e a violência atual? A nossa sociedade ela é violenta historicamente, né? Desde a descoberta do Brasil, ela já se fez através da violência, né? E no Brasil, é muito característica as elites que estão no poder, historicamente, utilizam da violência como forma de manter esse poder. As oligarquias, né, que até hoje, muitas dessas oligarquias, elas estão no poder aí há décadas, né? A violência é um dos instrumentos de dominação, é uma das formas
que essa elite, né, que essas oligarquias se utilizam para se manter no Desde poder. os jagunços de antes até Desde as os jagunços até hoje, através do uso de matadores de aluguel, do uso de seguranças privados que matam. E acho que a própria polícia militar, ela expressa essa violência estrutural da sociedade, na medida em que a polícia, ela historicamente, ela é, digamos, um grupamento utilizado para manter, digamos, para fortalecimento do Estado, né, em detrimento, muitas vezes, da própria população mais pobre, né? Então, a própria polícia, eu penso que ela é fruto dessa sociedade historicamente marcada pela violência e pelas desigualdades imensas, né, que atravessam a nossa história e se perpetuam até Agora, hoje. essa violência institucionalizada, depois da redemocratização, nós temos aí os 25 anos, da Constituição, o que você vê de vestígio, não digo nem de vestígio porque, digamos, ela está muito explícita, né? Mas por que qual o caminho esse amadurecimento não vai levar a uma redução disso? No Brasil, nós tivemos um processo de redemocratização, ele foi bastante paradoxal nesse sentido, porque na década de 80, que ocorreu esse processo de redemocratização política, foi também um período que as taxas de crimes violentos, sobretudo nos centros urbanos, elas explodiram. Então, os roubos, né, as várias modalidades de crimes violentos urbanos tiveram um crescimento exponencial nesse período. Então, o processo de redemocratização, eu penso que ele não, talvez até por coincidir com esse período de uma alta taxa de todas as modalidades de crimes violentos urbanos, ele não atingiu as instituições do sistema de justiça criminal, né, da área de segurança pública. Então, é como se as polícias elas tivessem se mantido durante esse período todo um pouco que imunes ao processo de democratização, de accountability, de transparência que acabou atingindo outros setores da vida social. Na segurança pública, tudo tem se tornado muito mais difícil de mudar. Né? Tá, o doutor Marisa, além das principais referências aqui da advocacia brasileira, foi secretário de Segurança também. O que mudou nesses anos aí, doutor Marisa? Mudou a violência, né? Cresceu a violência. Nós estamos num quadro hoje, no meu entender, que foge do âmbito da segurança. É a violência sem causa. Esta é a violência do não violento, que num determinado momento, por questões de somendo, se torna violento e mata. São as torcidas, é a violência no trânsito, é a violência na sala de aula, é a violência na família. Essa violência que não é do violento. A violência do violento, a violência do criminoso, é compreensível. Ela não é aceita, mas ela é compreensível. Ele é violento porque ele está praticando crime. Agora, a violência do homem que tem uma vida normal, uma vida aparentemente pacífica, esta violência que está aflorada já e nos preocupa, esta é uma patologia. E nós estamos discutindo essa questão sob a ótica vesga, a ótica da repressão apenas. E nós não estamos enxergando, nós não estamos perquirindo as causas desta violência. Isso me preocupa muito. Algum tempo atrás, os lixadores da legalidade que eu falava, você está passando num sinal se o cara está certo, se está errado, o cara vem em cima para... Isso aí tem um pouco a ver com a figura do linchador também, né? Há uma necessidade, no meu entender, uma necessidade de uma revolução civilizatória no Brasil, que passa pela educação, passa por valores que estão postos de lado, recuperação desses valores. As pessoas hoje estão desprezando pequenos valores, médios valores e o valor maior que é a vida. Então isso está num processo, e acho, se me permite, e vou falar isso aqui para um grande jornalista, que a mídia, especialmente a mídia televisada, tem uma responsabilidade muito grande em relação à disseminação dessa violência. Então vamos pegar um círculo vicioso aí que ocorre, quer dizer, a mídia, tanto os jornais escritos quanto o jornalismo... Eu acho mais a mídia televisada. E a mídia televisiva, principalmente, né? Ela atende uma demanda do leitor, do telespectador, do público. Só que esse telespectador e público exige violência. O cidadão comum é o efeito manado, o linchamento. Daí, para atender a essa demanda, os jornais, os programas sensacionalistas acirram esse conceito de violência. E daí você cria um círculo vicioso. Como romper esse círculo? Através da justiça, através do Ministério Público? Como? Eu acho que nem através da justiça, nem através do Ministério Público, através de um banho civilizatório, especificamente no que diz respeito à mídia, a assunção por parte delas das suas responsabilidades. Eu não sei se o povo quer violência. A mídia diz que ele quer.
Eu não sei se ele quer, os índices são grandes. Os índices são grandes de Ibope porque não há alternativas. Agora, havia um programa chamado A Grande Família. Essa Grande Família estourava o Ibope. Era um programa piegas, um programa que mostrava valores. Por que não tentar isso? Ô, Marisa, E não o pode ser Ministério Público, impositivo. quando teve aquele caso do PCC, do Gugu, o Ministério Público entrou com uma ação aí para segurar isso aí. Entrou com outras ações aí. A chamada imprensa, entre aspas, séria, Veja e tudo, caiu matando em cima da procuradora e da juíza, dizendo que atentavam contra a liberdade de imprensa. E a mídia não pensa e não estuda e não examina a Constituição. A Constituição, acho que no artigo 220, dá a ela, a mídia, obrigações para com a cultura, para com a educação, para com a ética, que ela não cumpre. Censurar a imprensa porque está se tentando fazer com que ela, a imprensa, cumpra a Constituição, não, isso não é censura. É preciso enfrentar esta questão. A imprensa só está preocupada com o Ibope e com o faturamento. Ela precisa olhar um pouquinho mais para o seu papel social. Bom, vamos a uma questão selecionada aí pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos assiste. A pergunta vem de Rafael, ele não especifica o sobrenome dele, de Estrela, no Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte: onde se encontra a raiz da violência hoje? Na impunidade, no que ele chama de uma cultura machista de vendetta que nós teríamos ou na desigualdade social? Tânia, no âmbito da polícia militar aí, qual o diagnóstico? Eu acho que é muito complicado a gente falar de raiz da violência, de causa da violência, né? Porque vamos até imaginar que a gente consiga localizar isso, né? Ele dá 3 opções, eu acho que esse é um leque muito maior, né? Eu acho que existem vários fatores que podem promover um comportamento violento, mas toda vez que você olha para as causas da violência, você vai tentar consertar essas causas para controlar a violência. Então, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, vamos acabar com essa sociedade machista, vamos controlar esse machismo, vamos diminuir a pobreza, vamos controlar o desemprego, e aí você fica condicionado a controlar esse problema que é muito grande para controlar a violência, né? Eu acho que assim, é importante entender esse processo, que as pessoas levam as pessoas a praticar comportamentos violentos, mas essa perspectiva sociológica da violência, eu acho que ela não nos ajuda a encontrar uma solução para esses problemas. Camila, como é que você vê esse quadro aí? Eu concordo com a Tânia que é uma questão muito complexa, que não é querendo enrolar, mas não há respostas simples nem diretas, né? Agora, eu acho que se a gente tem que esperar de algum lugar que se venha alguma ação no sentido de tentar romper com esse crescente, com esse círculo de violência, a gente tem que esperar do Estado, né? Não adianta esperar, por exemplo, aí situando a questão, por exemplo, polícia e criminosos. Não adianta esperar que o criminoso vá ter uma ação de romper com a violência. A gente tem que esperar, aí sim, as cobranças em cima das instituições do Estado. Se alguém tem que começar a romper com esse ciclo, são as instituições do Estado, são as autoridades. Só que o que a gente vê no Brasil, infelizmente, é o oposto, né? Em via de regra, as autoridades, muitas vezes, elas acabam estimulando a violência, e aqui em São Paulo a gente tem exemplos disso recente, em que autoridades acabam, muitas vezes, de forma direta ou indireta, ratificando aí episódios de violência cometidas, sobretudo pelas polícias, né? Então, você tem, as autoridades é que têm a responsabilidade de ter uma conduta de tentar pacificar as situações, as tensões sociais, os conflitos, de tentar equacionar os conflitos sociais, que são muitos, de forma não violenta. Mas o que a gente tem visto está na contramão. Marisa, que já foi secretário, a gente tem uma estrutura hierarquizada aí na Polícia Militar, um pouco mais difusa na Polícia Civil, e tem a figura do secretário de Segurança. Qual que é o papel do secretário para segurar, para estimular a violência ou para amenizar a violência? Ele tem essa ascendência sobre as forças? Eu acho que as forças têm 2 características importantes, a hierarquia e a disciplina. Talvez exagerada na Polícia Militar, eu não sei, mas essas 2 características serviriam para que o secretário, para que o governador, para que as autoridades, enfim, tivessem, e se tivessem, uma voz de comando ideologicamente correta.
Agir como? Agir para o quê? Agir em direção ao quê? Na verdade, os secretários entram, os secretários saem, e essa ideologia não é constituída. A única ideologia que nós temos hoje em São Paulo é a ideologia da prisão. É construir presídios. Nós não estamos atacando as causas. Há uma pesquisa muito recente, muito clara, tomando por base o Jardim Ângela, onde em metade do Jardim Ângela algumas políticas sociais foram praticadas. A criminalidade cai barbaramente. Isso é absolutamente palpável, não é conversa. Agora, precisaria ter uma ação social de combate ao crime. Não existe isso. Uma coordenadoria. Eu diria até que hoje a violência é menos um problema policial do que um problema social. Eu ainda acho que é um problema social no que diz respeito ao crime violento e é um problema ético no que diz respeito à corrupção. Porque quando a gente fala em violência, a gente só fala do violento, da violência física, né? Daquela que atinge a incolumidade física. Mas há uma outra violência terrível, que é a violência da corrupção. Essa, a causa é o tecido ético, que está absolutamente ruído, né? Corroído. Tânia, você teve recentemente analisando a Argentina e Chile também. Nós tivemos aqui esse fenômeno que o Marisa já se referiu, dessa violência dos não violentos, que pegou todo mundo de surpresa aí. Qual que é a semelhança desse fenômeno nos três países? De que maneira que estão sendo atacados e quais os resultados? As polícias, os governos, eles têm mesmo uma certa dificuldade de lidar com manifestações onde as pessoas se comportam de forma não pacífica. O comportamento do argentino, ele é muito diferente do comportamento brasileiro, porque eles nunca pararam de ir para as ruas, né? Eles estão sempre se manifestando e nem sempre de forma pacífica. Mas a Argentina, por exemplo, ela conseguiu no governo federal algo que está à frente do Brasil. E eles discutiram com a sociedade, com os grupos sociais, com vários atores do governo e estabeleceram um protocolo de ação. Esse protocolo ele pode ser questionado ou não, mas ele existe. Ele existe. Ele é para a polícia do governo federal, em especial a que atua na cidade de Buenos Aires. Nas províncias é diferente. Quanto ao Chile, eles começaram a desenvolver protocolos. Esse fenômeno começou a acontecer com mais intensidade em 2011 e foram os estudantes que começaram a tomar as ruas. Existe mesmo uma situação, um confronto entre esses estudantes. O carabineiro, em que pese ser a polícia mais bem avaliada em termos de confiança na América Latina, ele tem um perfil repressivo, né? Mas, por incrível que pareça, eles não conseguiram, até hoje, lá no Chile, aprovar a norma que proíbe as máscaras. Então, assim, mesmo sendo um país com um perfil mais repressivo do que o Brasil, essa política lá eles não conseguem passar. E é algo que está numa discussão muito grande aqui, né? Então, isso tem muito a ver com o comportamento, com a cultura do povo, mas as polícias, mesmo com perfil militar em todos esses três países, elas têm uma certa dificuldade de reagir a essas manifestações onde existe um comportamento não pacífico. Bom, Camila, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão federativa nossa aí. Você tem o Ministério da Justiça, tem esses planos nacionais que foram montados aí ao longo dos anos de uma colaboração federativa com o Estado, com o município, uma indução do governo, do Ministério da Justiça sobre os estados. Em que pé que está isso aí? Porque a gente vê a Polícia Federal está com dificuldades aí, com crises intermitentes aí. Não se tem notícia muito dessa atuação proativa do Ministério da Justiça. Em que pé que estão essas iniciativas federativas aí? Olha, eu acho que não estão, né? Porque geralmente em períodos de crise, né? E aí a última grande notícia que se tem nessa articulação entre governo federal, estadual, etc., foi em 2012, na esteira daquela crise de segurança que ocorreu aqui em São Paulo, né, decorrência do assassinato de policiais militares, de chacinas, que supostamente como resposta de policiais militares a essas mortes. Então, naquele momento que se criou uma força-tarefa envolvendo o Ministério da Justiça, as polícias, né,
federal, as estaduais, mas eu penso que isso não tem continuidade. Muitas vezes se anuncia isso, se cria essa força-tarefa, mas depois as polícias já não se conversam no âmbito estadual, as polícias não se conversam, elas já têm uma dificuldade enorme de articulação, de trabalharem juntas. Por exemplo, as estatísticas aí, a uniformização das estatísticas, o Ministério da Justiça conseguiu definir os critérios aí a serem seguidos? Teve algum avanço, né, na criação de um banco de estatística pelo Ministério da Justiça. Alguns estados, São Paulo, por exemplo, têm melhorado a qualidade dos dados na área de segurança, embora a gente saiba que isso ainda tem um longo percurso a ser seguido. Já outros estados, né, e esse é um trabalho que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem feito aí na última década, outros estados que têm uma informação muito precária, uma informação nem um pouco confiável. Então, porque o que o Ministério da Justiça e o Governo Federal pode fazer é induzir, orientar, mas ele não tem qualquer mas poder ele tem de tentado definir. induzir? Olha, acho que tem tentado, mas as dificuldades são muitas. Um exemplo, claro, acho que é o caso do Maranhão, e aí não estou falando nem exatamente só dos dados, mas do próprio sistema prisional, né? Que você tinha verba federal para ser gasta, no âmbito do sistema penitenciário, e essa verba não foi gasta porque o Estado não tinha um projeto adequado para ser utilizado. Então, isso é um exemplo. Geralmente, o governo federal ele busca induzir essas cooperações ou que os estados sigam os seus parâmetros através da liberação ou não de recursos. São Paulo, por exemplo, pouco depende de recursos federais. Então, São Paulo sempre segue um pouco à parte. São Paulo não está preocupado com as orientações, com as diretrizes federais, porque São Paulo não depende dessa verba, né? Então, realmente, a questão do Pacto Federativo na área da segurança acaba sendo, muitas vezes, um óbice para se resolver os problemas, para se homogeneizar as questões. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar a sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Bom, a pergunta vem de Júlio Pessoa, ele é aqui de São Paulo. Aprofundando um pouco essa questão, ele pergunta o seguinte: o que os debatedores acham da PEC 51, que é de autoria do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que propõe mudanças na estrutura das polícias, como, por exemplo, a desmilitarização e a carreira única, e também a PEC 361, que é do deputado Otoniel, do PRB de São Paulo, que também cria a polícia com um cargo único? Bom, a gente estava comentando no intervalo aí essa questão da desmilitarização. Esse é um tema muito recorrente no debate sobre segurança pública no Brasil, né? Como você me salientou, eu estive lá na Argentina e no Chile, e uma coisa que eu estranhei é que a gente não ouve isso no debate lá. Eu cheguei a conversar com alguns pesquisadores e, assim, no Chile mesmo, o pesquisador disse assim: em que pese a característica militar, nós acreditamos que é possível melhorar o desempenho da polícia. Quer dizer, você estava mencionando aqui no intervalo que a desmilitarização da polícia militar, na prática, significaria construir uma outra polícia. Sim, a desmilitarização significa eliminar a característica militar. Essa é uma política que ela foi implementada na segunda metade da década de 1960. Então, quanto mais a política avança no tempo, mais dificuldade você tem de mudar esse modelo de política. Então, para que hoje se elimine a característica militar da polícia, que está entranhada na hierarquia e disciplina, no plano de carreira, nos regulamentos, na forma de redação, na forma de falar, tem que eliminar a polícia militar, tem que extinguir a polícia militar e começar uma nova polícia. O custo disso, o custo político e econômico é muito elevado. E não acredito que isso possa causar algum impacto, alguma melhoria no desempenho da polícia. Marisa, você como secretário, como é que era o relacionamento com a polícia militar e com a polícia civil? O relacionamento sempre foi muito bom. A polícia militar, em razão dessa característica da hierarquia, ela é extremamente obediente, ela é extremamente pronta para agir de acordo com a voz de comando. O que falta é essa voz de comando, como eu já lhe disse. Falta uma ideologia de segurança pública. Eu queria fazer uma observação. Eu acho que, posso estar errado, e peço desculpas de antemão, mas eu acho que o grande problema dessa questão da polícia ser polícia militar é uma questão cultural. Parece-me, posso estar enganado, repito, que
a oficialidade, especialmente a oficialidade, entende que combater o crime, proteger o cidadão, é caput de minúcia. Porque a polícia militar é força auxiliar do Exército, segundo a fórmula combater constitucional. o inimigo externo. Quer fazer guerra, ou então quer ficar quartelada. Parece-me que esta é uma cultura arraigada. Se é certa, se é errada, é uma outra questão. Mas é uma característica. É caput de minúcia, é uma diminuição eu proteger o cidadão comum, eu ir atrás do bandido nas ruas. Claro que fazem isso, não estou dizendo que não fazem, mas talvez se não fosse esta cultura, talvez se não fosse até a fórmula constitucional, fosse outro o desempenho da Polícia Militar. Eu entendo assim. Agora, também concordo, passar agora um processo de desmilitarização, com o país convulsionado, com a violência nas ruas, eu acho que é uma grande bobagem. O que precisa é a assunção por parte da Polícia Militar deste dever de proteger o cidadão através da Polícia Ostensiva. Bom, nós vamos para o segundo intervalo em brasileiras.org. Volta já. Voltamos a apresentar o brasileiras.org sobre a violência disseminada no Brasil. Nesse último bloco, vamos discutir a possibilidade de um pacto nacional contra a violência. Doutor Marista, de que maneira que se poderia conduzir esse pacto? Porque se depender da atitude voluntária de partes que faturam, você tem uma indústria, você tem hoje uma cadeia improdutiva da violência hoje, né? Seja o noticiário do jornal, seja os programas sensacionalistas, seja o aparato de segurança, seja a cabeça do judiciário que é para condenar. De que maneira que se poderia sensibilizar? Quem que teria que ter essa iniciativa? Olha, eu tenho uma opinião muito minha, muito particular. Eu acho que o discurso da segurança pública no Brasil terminou. Nós precisamos mudar o discurso. Esse discurso de que a única solução para o crime é a cadeia, esse discurso de que as causas devem ser relegadas, o importante é punir e não prevenir o crime, é preciso que se modifique este discurso. É preciso que se entenda, para que não se repita o erro no futuro, que uma das causas da violência é sim, e não neguem isso e querem negar, é sim a pobreza. Dizer que não é a pobreza porque todo pobre seria bandido, se assim fosse, não. A desigualdade social é fator de violência. O menino carente de 20 anos atrás é o bandido de hoje. O menino que nós pegamos um dia, colocamos dentro de um ônibus e jogamos em Camanducaia, o menino que no Rio de Janeiro foi morto na Candelária, o menino que em Minas Gerais, com chupeta na boca, era jogado, conforme as fotos dos jornais, era jogado... Isso é desigualdade social, isso é absoluto desprezo pelo social. Então o discurso tem que ser modificado. Esse pacto tem que passar pela detectação das causas da violência. Não tem conversa. Se continuarmos nesse discurso repressivo, nós vamos continuar a enxugar gelo, como nós estamos fazendo há 50 anos. Maria, só um depoimento. Tempos atrás, o IBGE fez um estudo em cima do PNAD e constatou que casas onde você tinha aposentados ou pensionistas, você tinha mais crianças. 55% era arrimo de família. Ou seja, aquele dinheiro, a melhoria do salário mínimo para a Previdência, ajudava a criança a estudar mais, se alimentar. Ou seja, você tinha economia. Para quem só pensa em ter a visão financista, você tinha economia na questão de segurança, porque era uma criança a menos aí nas garras do crime organizado. Você tinha na educação, você tinha na saúde. Imediatamente o Camargo, aqui, que é um economista ligado a tendências, e para anular aquele efeito fantástico, fez um estudo para tentar provar que o aumento do salário mínimo aumentava a propensão à vagabundagem dessas crianças. Maravilha. Ou seja, é uma elite também... É uma elite horrorosa, predatória. Nossa Senhora, é uma coisa absolutamente incompreensível. Camila, quando você fala do Fórum de Segurança, as ONGs... o que vocês sentem em termos de opinião pública assim, para essa mudança do discurso para uma visão mais sistêmica, mais social, mais sofisticada, digamos, do combate à violência?
Minha visão é muito pessimista, né? Porque do ponto de vista político, as autoridades, o que a gente assiste hoje, como o doutor Marisa falou, é um discurso baseado, é o que eu falo, na dupla polícia militar, enfrentamento, repressão e encarceramento. Então a segurança pública nos últimos, sobretudo na última década, ela tem tido essa face dupla, né? Que na minha concepção ela apenas tem reforçado os problemas que supostamente ela visa combater. Então, o encarceramento ele não produz nada de positivo nesse sentido. A prisão, ela só produz violência, né? E isso não tem jeito. Pode dizer que a prisão privatizada daqui, eu não acredito que a privatização seja ao contrário, a privatização para mim é um ponto de inflexão no sentido negativo, né, nessa questão. É para lá cavando, eu falo, né? O poço está lá no fundo, cava ainda mais fundo, né? O poço. Você teve nos Estados Unidos questões, denúncias contra esquemas de penitenciárias privatizadas e juízes que encaminhavam. Claro, porque a quem interessa, né? Nenhuma empresa vai fazer se não tiver lucro. Então, a quem interessa? E essa ideia de privatiza e o Estado não gasta dinheiro, isso é uma mentira, porque o Estado repassa o dinheiro para a empresa que vai gerir. E ela ganha nas duas pontas, ela ganha o dinheiro do Estado e ela ganha na mão de obra quase que escrava não, né? Praticamente escrava do preso. Então, eu acho que esse é uma das maiores perversidades que se poderia pensar. Então, eu tenho uma visão muito pessimista, porque a gente parece que não consegue avançar. Sobretudo em ano eleitoral, qualquer coisa, as autoridades, até no transporte público recentemente, a resposta das autoridades é polícia. Vou mandar a polícia militar lá, vou pedir para a polícia investigar para prender o vandalismo no metrô, como aconteceu recentemente. Então, a minha visão a esse respeito é na contramão do que a gente está discutindo, de um pacto, de pensar outras formas. Infelizmente, o que a gente vê de quem deveria estar à frente disso é o oposto. E, infelizmente, boa parte da população, a gente sabe por várias pesquisas que já foram feitas, em vários, no núcleo de estudo da violência, por exemplo, que boa parte da população ainda apoia práticas violentas das polícias, pena de morte, enfim. Efeito manada é terrível. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalini, enviada pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Bom, a pergunta é de Eliana Facchion, de São João del Rei, Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: se uma reforma do sistema judiciário não é necessária para transformar esses índices de violência do país? Não, não acredito. Eu não acredito e não sou daqueles que entendem que no Brasil há impunidade. Impunidade pode ser um fator, mas não é o fator preponderante. Não há impunidade no quarto país do mundo em cadeia. Claro. Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. São 600 mil presos. Que impunidade é essa? Né? Então, a questão não é o sistema judiciário. Eu comungo do pessimismo dela, porque acho que sociedade e Estado ainda não se conscientizaram do que deve ser feito. E como não se conscientizaram, o mais cômodo, o mais fácil é colocar esse binômio. Sempre esse binômio, crime, cadeia, e não sai disso. Tânia, a gente estava comentando um pouquinho sobre essa questão de militares que comandavam a polícia militar, e você disse que esse fenômeno está se repetindo também nas guardas municipais. Isso. Nas polícias militares do Brasil, o comando geral era exercido por generais do Exército até 1983. Isso provavelmente em função do Adhemar, no tempo que o Adhemar tinha e a PM paulista tinha muito poder também, né? Para esvaziar esse poder. Sim, Força pública. Isso foi uma política do governo militar, né? E o que está acontecendo no governo local está se reproduzindo esse fenômeno, porque as guardas municipais elas são criadas e não existe hoje um profissional formado nas universidades para ser o gestor dessas guardas. Então, onde é que vai buscar esse profissional da segurança urbana? São nas polícias. Então, você vê guardas municipais sendo comandadas por oficiais da reserva da polícia, do Exército, e a tendência é que ele reproduza nesse ambiente o que ele conhece. Então, essa crítica que existe para a polícia militar, esse modelo é tão criticado, mas ele está sendo reproduzido em nível local. Tem uma universidade da polícia militar, né? Tem uma universidade corporativa?
As polícias militares, elas têm as academias de polícia, Tá. que elas formam os seus comandantes. Mas essas academias, elas estão se adaptando para os novos tempos? Por exemplo, essa questão da polícia comunitária, essa questão da polícia preventiva. Os currículos, eles vêm se modernizando. Tá. Existe um investimento nisso, né? Mas, assim, quando a gente fala em formação, sempre existe algo a ser feito. Eu acho que ainda o foco das polícias no Brasil, em razão desse viés da punição, da repressão, do encarceramento, ainda está muito focado no comportamento do criminoso. Tá. Deixa eu perguntar para a Camila algo que eu já tinha perguntado no primeiro bloco para a Tânia. Aquele episódio, para mim é uma mancha aqui em São Paulo, que até hoje não foi... dos assassinatos de maio e junho de 2006, que depois que o PCC fez aquele arraso lá, teve uma represália de 500 e tantas mortes aí em uma semana, 2. O que foi aquilo? Aquela perda de controle, se explica por quê? Pelo fato de ter um secretário de segurança alucinado, pelo fato da força policial ter perdido rumo? Eu acho que são várias questões, né? Primeiro, eu acho que o surgimento do PCC, ele acirra esse ódio existente entre, claro, que criminoso, né? Desde o Lúcio Flávio, é bandido, polícia, enfim. Mas eu acho que o surgimento do PCC como uma organização capaz de articular ações planejadas contra o Estado, contra a polícia, acaba acirrando essa relação, incorporando ainda mais ódio, né? Nessa relação entre polícia e criminosos. E eu falo ódio de ambos os lados, né? Então, a polícia passa, acho que assim, ainda mais violenta, assim como os próprios criminosos também. Eu acho que em 2006, você tem, então, o PCC arrasou, né? Mas eles mataram, acho que na época, foram cerca de 80 mortes atribuídas aos ataques do PCC, só que a resposta da polícia foi sim, arrasadora, porque morreram mais de 400 pessoas na sequência, né? E aí é aquela coisa, só que essas respostas absurdas, né, abusivas, elas contam com uma certeza da impunidade, porque o Ministério Público, até hoje, quase ninguém foi punido por aquilo. Não teve um acusado, não teve uma responsabilização. Então, eu acho que é a certeza da impunidade, porque aí tem a ver com essa cultura, tem a ver com as questões políticas, tem a ver com uma certa condescendência com a violência policial, entendida como uma resposta ao crime organizado. Mas não é assim que a polícia tem que responder. E 2012 foi um processo semelhante. A cada policial morto, depois naquela mesma região, você tinha uma chacina, que morria 3, 4, 5 pessoas. Então, tudo induz a gente a pensar, tudo indica que era uma retaliação também. Ou seja, é a polícia se comportando, se igualando ao criminoso. Marisa, essa questão do crime organizado do PCC, como é que você analisa o crescimento do PCC, o combate ao PCC e as perspectivas aí? Nós estávamos até conversando sobre isso, ela é uma especialista em PCC, tem uma tese de mestrado. Eu acho que se dá ao PCC uma dimensão maior do que ele tem. Se você me perguntar por que eu acho isso, eu vou dizer a você que eu acho. Eu tenho a impressão de que há uma fragilidade cercando esse tal de crime organizado, muito grande. Eles são organizados dentro das cadeias. Eles estão emitindo ordens para fora. Isso tudo é verdade. Mas há algumas medidas que podem ser tomadas, e algumas já o foram, que desmantelam. A parte financeira, o controle que você tem sobre as transações bancárias, né? Controle financeiro é um, a questão do isolamento das chefias é outro, porque eles têm que estar em permanente troca de chefias, né? Mas eles não estão isolados, né? Eles não estão isolados. Então há um grande problema que eu acho também, dentro das cadeias, eles podem estar contando com a conivência de alguns agentes penitenciários. Isso é uma coisa muito séria, muito importante, e que o Estado não está atentando para isso. Muito preocupado com o telefone que entra, telefone que não entra, não é? Mas essa questão do preparo do pessoal é muito séria, e o Estado não está preocupado em preparar adequadamente o pessoal que vai trabalhar no sistema penitenciário. Alguns anos atrás nós tivemos algumas experiências em Bragança Paulista, do Nagashi, que depois foi secretário de administração penitenciária. Qual que é a avaliação que vocês têm daquelas? Em Bragança, eu acompanhei, foi bem sucedida lá, de colocar a população para
participar da delegacia, ter um trabalho social. Cuidar do com os presos. egresso. Eles cuidaram muito do egresso. É. As ONGs, Muito. né? As ONGs. Tem ONGs aí fazendo bons trabalhos com Outro egresso. dia, lá no Secov, O onde Estado não tem. No você foi Secov, palestrar, tinha uma advogada, a família tinha uma empresa que recebe os egressos e o aproveitamento emprego, ótimo também. Isso aí prosperou de alguma maneira? Não? O doutor Nagashi, a partir dessa experiência como juiz da Vara de Execução de Bragança, ele foi considerado bem sucedida na época do governo Covas, ele foi chamado a assumir a administração penitenciária. E ele acabou, de uma certa forma, replicando essa experiência na criação das unidades prisionais chamadas centros de ressocialização, destinadas a, digamos, era de segurança média e que contava com a participação de ONGs na gestão do sistema. Era muito bem avaliada, era claro que havia problemas, um deles era indícios de corrupção, mas era uma forma diferente de gerir o sistema prisional, nessa parceria contando com um compartilhamento com parte da sociedade, né? Só que com a saída do Nagashi, depois de 2006, você teve uma gestão do sistema prisional, quando o Antônio Ferreira Pinto assume, que acabou com essas experiências, que fez uma devassa, né, praticamente acabou com essas experiências. E o que eu penso é que o sistema carcerário, cada vez ele se fecha mais em si mesmo, cada vez é mais difícil entrar para fazer pesquisa, para fazer qualquer tipo de trabalho. E isso gera, eu acho que é um efeito que gera ainda cada vez uma violência ainda maior, porque você tem cada vez um isolamento maior, como se fossem feras ali dentro, né? E então eu acho que você tem uma regressão em relação a isso. Como que a Polícia Militar analisa essa questão dos presídios aí? A maneira como a instituição presídio opera? Eu acho que assim, essa política de encarceramento, ela é muito segmentada. Então, existem vários atores que trabalham, vários setores que estão envolvidos e, na verdade, o que acontece é que a polícia militar, ela não se preocupa com o que vai acontecer lá no presídio, ela está preocupada com o que está acontecendo na rua. Mas impacta diretamente a rua, né? Sim, e na verdade o que acontece é que a maior parte das prisões que a polícia militar faz, elas nem sempre chegam na prisão, boa parte dessas prisões, elas acabam não sendo mantidas. Bom, né? Infelizmente, o programa Brasilianos.org sobre a violência disseminada no país termina por aqui. Agradeço a participação da Tânia Ping, que é doutora em Ciências Políticas e major da reserva da Polícia Militar, de Antônio Mariz de Oliveira, que é um dos mais importantes advogados criminalistas do país, e da doutora em Ciências Políticas e pesquisadora do Núcleo de Violência da USP, Camila Nunes Dias. Também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.